Olá, boa noite, tudo bem? Vamos lá. Quem for entrando na live, dá um feedback, tá bom? De som, de iluminação, e aí a gente vai acertando. Tá tudo ok pelo jeito, né? Legal, muito bom. Joia. Muito bem, boa noite para quem for chegando. A gente vai falar hoje, continuamos aí a série, né, de psicologia positiva e vai ser bem legal. Então a gente vai. Olá, Eli, boa noite. Muito bom. O pessoal está chegando, então só retomando, a gente vai dar continuidade à psicologia positiva, né? Então eu estou trazendo elementos da psicologia positiva para a gente conversar um pouquinho como é que essa psicologia positiva realmente dá, que a gente maximizar nossas forças, maximizar nossas virtudes, para que a gente lide da melhor forma possível com as doenças e com as consequências dessas doenças, né? Então, as dores no corpo e as dores da alma também, né? A depressão, enfim, tristeza, desmotivação, ansiedade, e frente à morte, ao próprio tratamento, ao dia a dia, enfim, né? Eu acho que é bem abrangente. E aí eu vou começar, então, a falar um pouquinho para vocês, que tem, assim, são 6 virtudes, né? Grande, e depois a gente vai falando em cada programa a gente vai conversando um pouco sobre eles, tá? Então, em 6 grandes virtudes, e essas virtudes, no centro, ela tem uma vida, né, que tá aqui, uma vida de prazer, engajamento e significância. Então, esse é o centro. A partir desse centro, a gente tem aí 6 virtudes, né? Então, eu vou dar uma coladinha aqui. A gente não vou falar na ordem, na verdade, nem tem uma ordem, né? A gente vai, vamos lá. Aninha, que bom te ver por aqui. Boa noite, minha linda. Que legal, Eli, tudo ok? Obrigada. Joia, Vitor. Só melhorar a iluminação, Vitor? Ok. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui. Não sei se eu vou conseguir melhorar muito mais. Depois você me fala, tá bom? A gente não colocou nada extra aqui, só a luz do enfim, do local mesmo, né? Mas me fala. Então tá, então voltando aqui, depois dos ois, né? A gente vai falar desse centro, que é uma vida de prazer, engajamento e significância, e a gente vai começar a falar dessas virtudes. Então, uma virtude é a coragem. Aí dentro da coragem a gente tem as forças, que é bravura, persistência, vitalidade e integridade. Isso dentro da coragem. Aí nós temos sabedoria e conhecimento. Dentro da sabedoria e conhecimento, que é o que a gente vai falar hoje, tá? E eu acho que até o final da live vocês vão entender por que eu vou falar, né? Que eu quis, né, começar aí pela sabedoria e conhecimento. E aí a gente tem curiosidade, abertura de espírito, amor ao aprendizado, perspectiva e criatividade. Aí uma outra virtude, a gente tem humanidade. Dentro da humanidade, quais são as forças? Amor, bondade, inteligência social. Dentro da transcendência, que é uma outra virtude, a gente tem a apreciação da beleza e da excelência, a gratidão, a esperança, o humor, olha que interessante, e a espiritualidade. Aí nós temos a temperança, que é outra virtude. Dentro da temperança a gente tem perdão, compaixão, humildade e modéstia, prudência e autorregulação. E aí, por último, não menos importante, a gente vai falar do valor de justiça, que é cidadania, imparcialidade e liderança. Eu estou aqui com a colinha porque, né,
não ficar aqui esquecendo de nenhuma virtude, nenhuma força, né? Então, começando aí pela sabedoria e conhecimento, a gente vai falar um pouquinho, isso vocês vão entender, depois a gente vai conseguir amarrar, aí vocês vão entender por que eu quis começar com a sabedoria e conhecimento. Então, assim, uma das forças dentro da sabedoria e conhecimento é a curiosidade. Então, assim, o que é a curiosidade? Né? O que move, né, as pessoas ao conhecimento novo? Então, assim, quando a gente é criança, e quem tem criança perto, quem tem oportunidade aí de estar convivendo com criança, sabe muito bem que isso é absolutamente natural, esperado. A criança está em fase de aprendizado, em fase de conhecimento de absolutamente tudo. Então, tudo para a criança é muito interessante e a criança vai atrás desse conhecimento. Ela tem uma curiosidade, ela pergunta tudo, ela mexe em tudo. E nos primeiros anos de vida, a forma que ela encontra de conhecer né, os objetos e as coisas é colocando tudo na boca, né? Deixa a família, mães e pais aí, todo mundo enlouquecidos, né? Mas é isso. E aí tem essa curiosidade. Quando a gente vai, né, entrando aí na própria escola, né? Enfim, o que vai acontecendo com essa curiosidade? Ela vai sendo, de alguma forma, minada, né? Então, assim, conforme a gente vai crescendo, a gente vai parando, por exemplo, de pegar nas coisas, né? De questionar as coisas. Então, a gente até, dentro da escola, do modelo tradicional, a gente tem uma orientação que vem de cima para baixo. Então, tá lá o professor, detentor do conhecimento, e os alunos ali para receber esse conhecimento que foi escolhido por alguém, né? Então, assim, lógico que de um tempo para cá isso tem mudado, as pessoas estão percebendo que esse estilo de educação não é de repente, o melhor caminho, o único caminho, né? Então, assim, muitas escolas e muitas abordagens estão realmente incentivando as crianças e adolescentes, enfim, e adultos, né, que depois tem que retomar isso, a retomar mesmo essa curiosidade que antes era absolutamente natural, né? Então, assim, as crianças fazem perguntas, eu acho que é bem legal a gente gravar, fazer um parênteses aí, deixar gravadinho, fazer perguntas, né? Então, essa é a curiosidade. Normalmente, vamos supor, a gente vai para o médico, né? Até a Cacau falou disso num das lives dela, né? Então, assim, a gente fica lá no momento mesmo de paciente, né? No papel de paciente, a gente recebe ali as orientações, e eu espero que não seja a maioria que haja assim, embora eu acredite que seja a maioria, sai de lá às vezes com um monte de dúvida, né? Mas não faz a pergunta, ou não faz as perguntas que gostaria de fazer, né? Porque tem alguém ali que já passou o conhecimento, então eu saio de lá e eu tenho que entender aquilo de alguma forma. De alguma forma, quando a gente vai ficando adulto, a gente acha que a gente consegue meio que se virar, né? Se entender, enfim, não sei o que passa pela nossa cabeça, mas a gente vai perdendo aí essa curiosidade natural e o hábito, na verdade, de fazer perguntas, né? Então, essa é a curiosidade, né? Para a gente retomar, para a gente realmente ver o quanto que a gente pergunta, né? Até mesmo nas nossas relações, uma pergunta que é muito interessante, por exemplo, é assim: alguém fala alguma coisa para mim e eu pergunto para a pessoa, olha, eu entendi dessa forma, foi isso mesmo que você quis dizer? Né? Isso é uma pergunta de curiosidade também, e que facilitaria muito as relações, porque a outra pessoa ganha a oportunidade de dizer se foi aquilo mesmo que ela quis dizer ou não, né? Então, acho que até evitaria alguns conflitos desnecessários. Mas, enfim, a gente vai retomando esse aprendizado, né? Que antes era natural. E aí depois tem, olha, gente, estou colocando numa ordem que para mim fez um sentido, né? Mas elas estão totalmente ligadas, né? Totalmente, uma tá dentro da outra, uma puxa a outra, uma engaja a outra, não tem como, né? A outra que eu elenquei nessa ordem é a abertura de espírito. Então, quando a gente fala, por exemplo, de abertura de espírito, a palavra abertura, né? Já fala, bom, preciso me abrir para alguma coisa.
E essa abertura de espírito, a gente pode imaginar e pensar, né, e trazer para a nossa realidade que é uma abertura para a vida. Né? Então, é uma abertura para o novo. E aí, assim, eu tenho pensado muito nisso de uns dias para cá, né? Assim, o quanto que o novo, né? A gente tem dois caminhos. Fala, olha, esse hábito você precisa deixar, por exemplo, de, sei lá, de tomar o café. Né? Então, assim, quando a gente fala isso, que é uma coisa simples, teoricamente, né? Para mim, não, porque eu gosto bastante de café, então para mim não seria nada simples. Mas, enfim, quando a gente fala desse hábito para mudar, o que é que a gente vai colocar no lugar? Né? Então, assim, qual que é o meu raciocínio? Ao invés da gente pensar num raciocínio de exclusão, então eu só tiro o café, né? E que dá uma sensação muito ruim, porque a gente não gosta muito dessa coisa da perda, da exclusão, né? E realmente não é uma boa energia pensar dessa forma, mas quando a gente começa a incluir um novo hábito, né, o que vai acontecendo? Este hábito anterior, que a gente precisa inclusive diminuir ou largar, ele não tendo mais espaço, né? Então, quando a gente se abre para o novo, o que acontece? A gente acaba empurrando, e não estou dizendo nem de conhecimento, tá? O conhecimento não ocupa espaço, estou dizendo de hábito, né? E hábito é uma coisa que a gente pode pensar que tem muitos, né, que a gente realmente precisaria rever e até mesmo deixar para lá. Só que como é que a gente vai fazer isso, né? O ideal é sempre o pensamento de inclusão, né? Então, assim, como é que eu incluo na minha vida um novo hábito, um novo pensamento, né? Uma nova forma de agir, de pensar para gerar essa nova forma de agir, né? E aí, meio que naturalmente, o que não faz mais sentido, aquilo que eu já mudei, que eu já consegui instalar como um novo hábito, né? Normalmente a gente fala em 21 dias para fazer essa alteração, né? De inclusão de um hábito novo, né? Aquele hábito anterior, aquele pensamento que não me ajudava, que não estava contribuindo, ele naturalmente vai embora. Não tem mais espaço para ele perdeu o sentido de existir, né, dentro de mim. Então, eu acho que isso é muito bacana quando a gente pensa, né, imagina, amplia isso para todas as áreas da vida. Né? O quanto que a gente ganha se abrindo para essa vida, para o novo pensamento, para uma nova teoria, né? E aí a gente volta para a curiosidade. Então, assim, eu me abri para o novo, né? Abri para um novo pensamento, um novo hábito, e aí a gente volta para a curiosidade. Então, assim, esse novo hábito, como, né, o nome diz, é novo, e aí qual é a curiosidade que eu tenho, né? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou incluir isso na minha vida? Como é que eu vou fazer? E aí a gente começa com essa curiosidade a fazer as perguntas. Né? E com essas perguntas a gente vai passar por uma nova fase, que é a fase do amor ao aprendizado. Então, eu já tenho uma curiosidade natural, me abri para a vida, me abri para o novo, para um novo pensamento, para novos hábitos que fazem sentido para mim, e aí eu tenho ganho, acho que é uma palavra boa, alguns já têm isso, né? Que é o amor ao aprendizado. E esse aprendizado, ele está em absolutamente todos os lugares. Ele está nas nossas relações, ele está em casa, na ferramenta que é a internet, né? Ele está na palma da nossa mão, que é o nosso celular, enfim, ele está nas escolas formais, ele está em todo lugar, nos livros, né? No bate-papo, nas lives, né? Então, assim, esse aprendizado, ele está em todo lugar. E aí, o que acontece? Quando eu tenho esse amor ao aprendizado, eu vou buscar. E aí eu vou aguçar ainda mais minha curiosidade, vou me abrir cada vez mais, percebe que está vindo aí um novo movimento, né? Então, ao invés de eu ficar fechada naquilo que eu já acho que é suficiente, né, em termos de aprendizado e de crenças para a vida, eu começo a fazer uma abertura, né?
E aí eu vou procurar saber, né? Me munir mesmo de informações, perguntar para as pessoas, ler sobre, né? E isso vai me ampliando cada vez mais os meus horizontes, né? Então, qualquer coisa que a gente fala aqui para vocês, né? Então, assim, tem uma série de profissionais de segunda a sexta vindo aqui falando: olha, isso daqui que eu estou trazendo é muito bacana. Né? Vai melhorar a sua dor, vai melhorar o seu estado de espírito. Isso daqui, esse caminho aqui é muito interessante, né? Então, assim, cuidado com o estresse, né? E aí tem as informações lá da ortomolecular, enfim, tem as informações aqui da psicologia positiva. E o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou ouvindo isso e vou, né, deixando entrar, que aí já é a abertura, a gente está lá na abertura. Vou deixando entrar. Mas assim, por onde eu começo? Né? O que eu vou fazer? Como é que isso tá fazendo sentido, não tá? Né? Qual é o primeiro caminho que eu vou escolher para poder estudar mais, para poder me aprofundar e para poder depois colocar isso na minha vida prática, né? Fazer desses ensinamentos a minha prática, né? Honrar as verdades com a prática, né? Isso não é minha fala, tá? A fala de uma filósofa, depois eu trago para vocês o nome dela. Acho que é Helena Blavatsky, alguma coisa assim, não sei se eu acertei o sobrenome. Mas é isso, né? Então, assim, o amor ao aprendizado, ele, quando a gente já tem ok, a gente cada vez mais vai buscando, e quando a gente não tem por algum motivo, ele meio ali carinho, né, meio esquecidinho, e quando a gente retoma, não tem mais fim, né? Então, assim, a gente vai cada vez mais ampliando esse amor e essa busca, né? Ela não tem um limite, né? E isso que eu estou falando por exemplo, a gente está falando aqui de doença crônica, né? Então, a gente está falando aqui de depressão. Depressão, eu vou lá, me trato com o psiquiatra, faço as terapias ali com o terapeuta, o psicólogo, e tem uma gama imensa, né, de terapias integrativas, e que são muito, assim, possíveis de se fazer sem grandes investimentos. Então, assim, investindo pouco tempo numa leitura para poder conhecer, né, uma técnica, ou assistir um vídeo no YouTube para aprofundar um pouquinho mais essa técnica e começar a aplicar, né? Então, e aí sentir esses benefícios. Então, assim, não tem muito segredo, né? Se eu não tenho curiosidade, se eu não estou aberta para o novo, se eu me fecho, né, naquela doença e o foco é só na doença e eu esqueço de dar uma olhadinha para cá, né, e em todas as possibilidades que estão no entorno, para que eu tenha bem-estar, para que eu vá procurar a minha cura, e aqui cura, né, não vou nem entrar no mérito, mas assim, para que eu me sinta melhor, né, para que aquilo realmente não faça parte da minha vida, ou de repente né, de viver como eu gostaria. Então, a gente pode chamar isso de cura, né? Então, a gente pode se ocupar de ficar focado nessa doença, nesses sintomas, ou a gente pode se ocupar de repente, amar o aprendizado para perceber a causa, para entender a causa, né, entender um pouco das terapias integrativas, desse novo modelo de pensamento, né? E aí eu vou ampliando isso, vou aplicando isso e realmente a gente vai sentindo no dia a dia essa melhora, né? Eu acho que é isso. Eu espero que vocês não estejam escutando, mas meus cachorros estão, enfim, felizes no momento. Vai, param. Deixa eu ver se tem aqui. Ok. Aí, a criatividade. Eu vou deixar, tem mais um que é a perspectiva, tá? Eu vou deixar a criatividade por último. Nossa, tá difícil aqui, gente. Vocês estão ouvindo o cachorrinho? Vocês querem me colocar aqui? Não sei se ali já foi dar um jeito, mas tá difícil. Mas tudo bem, vamos tentar aqui com o fundo musical
acalorado aí dos meus cachorros. Quando a gente fala de criatividade, a gente fala no seguinte, criatividade enquanto uma coisa nova que eu criei a partir de, né, assim, eu vou juntando coisas que eu conheço e crio uma terceira, por exemplo, né? Então, assim, quem cozinha, por exemplo, sabe que a gente tem ali uma receita, tem uma base, e aí a gente começa a criar, né? A ser aí a cozinha autoral, né? Então a gente começa a criar, começa a colocar um tempero novo. Ah, mas me falaram para colocar gengibre, mas gengibre eu não gosto, então eu vou colocar um outro tempero. Então, assim, a gente vai. Isso é uma criatividade também. Né? Então a gente vai criando uma nova receita, uma receita aí que seja mais agradável ao nosso paladar. Por exemplo, um outro momento que a gente é bastante criativo é quando a gente está passando por uma crise mesmo, né? Vamos lembrar de alguns momentos aí de crise financeira, né? Um momento de mais baixa. O que acontece? A gente começa a criar uma série de mecanismos e sai ideias, né? Várias ideias para que a gente lide com aquilo que não é o ideal, né? Que é aquele momento de escassez, né? Então, assim, normalmente o pessoal fala, na crise que as pessoas são mais criativas, né? Então, assim, eu preciso sair daquela crise. Se eu pensar do mesmo jeito que eu sempre pensei, se eu não fizer nada de novo, se eu não criar nada de novo, eu vou me manter naquela crise, naquele momento, né? E aquilo vai durar o tempo que tem que durar, às vezes muito mais do que duraria, né? Se eu tivesse esse impulso aí de criar algo novo. Então, essa criatividade, perdão, ela é exatamente isso, assim, como é que eu, né, porque aí é uma criatividade que é nossa, que parte da gente, né, das nossas ideias, do que a gente já conhece, e aí é um balaio, né? Então, assim, tem coisas que você já conhece, que já ouviu, às vezes lá atrás, né? Você às vezes nem lembrava, e aí precisa resolver alguma coisa, enfim, você junta, né, uma lembrança daqui, junta um conhecimento atualizado e às vezes um conselho de alguém. Quando você soma isso tudo, você cria uma nova possibilidade, né? Então você cria um produto novo, você cria uma comida nova, você cria um novo jeito de se cuidar, né? Então eu acho que essa criatividade olhando de uma forma muito prática, né? Esquecendo, né, a criatividade apenas relacionada à arte, né? Mas aqui a gente fala da criatividade na arte mesmo do dia a dia, de convivência, né? De crise, enfim, né? De criar novas oportunidades, né? Então eu acho que isso é muito legal. Tem isso até nem cabe tanto na criatividade, mas é o foco, né? Acho que mais na outra da perspectiva, mas só para deixar essa historinha, né? Que falam que dois vendedores, né? Foram para um país e para vender sapato, né? E aí um ligou para, né, para o gerente e tal, falou, olha, a gente não vai vender nada de sapato, porque aqui ninguém usa sapato, né? E o outro vendedor entrou em contato com o gerente e falou, olha, a gente vai vender muito nesse lugar, porque ninguém usa sapato. Então, é exatamente isso, né? Já saindo um pouco dessa criatividade, lógico que esse vendedor que acredita que é possível, né, que as pessoas não usam sapatos e que vão usar, começar a comprar e usar os sapatos, né, ele vai ter que ser realmente muito criativo para poder vender essa ideia, né? E fazer com que as pessoas vejam sentido em usar sapato, e aí que comprem os sapatos, né? Então tá aí a criatividade também a partir dessa visão, né? Muito bacana isso, né? Eu gosto bastante desse caminho, assim, desse tipo de pensamento, sabe? Eu acho que realmente é bem libertador, né? A gente consegue sair, né? Eu acho que tudo que a gente vem falando até agora, né? É sempre, vocês já perceberam, é tudo para ampliar,
né? É tudo com foco em bem-estar, em melhora, em cura, né? E sempre com um movimento novo. E eu vou falar mais uma coisa para vocês, assim, gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui, né, e todo mundo que conhece, todo mundo que faz parte, né, da vida, enfim, né, do nosso círculo de amizades, de família, de trabalho e tal, né? A gente conhece um monte de gente, né, que já se reinventou várias vezes, né, que lidou com situações difíceis, né, a gente que deixou entrar novos conhecimentos e mudou de vida, mudou a condição física, né, se curou, enfim, né, está cuidando do seu bem-estar, e em várias fases da vida e em todas elas, né? Em todas as nossas relações, enfim. Então, eu acho que a gente já fez isso conosco. Se a gente olhar para trás da nossa história, né, a gente já deu abertura para algum novo, né, entrar e a gente já amou esse aprendizado, a gente já foi buscar e a gente viu que é por aí que dá certo. Né? A gente já criou algo, então é muito legal fazer esse tipo de resgate mesmo, né? Essas lembranças que são muito positivas e que nos dão força, né? Sabe, olha, isso aqui tem um tempo para ficar, né? E esse tempo, ele é um tempo de aprendizado e é importante a gente ficar atento para que esse tempo, ele realmente ele dure somente o que precisa durar para a gente aprender, né? O que precisa aprender, e aí a gente passa para um patamar acima de consciência, né? De maturidade, e a gente vai lidando aí com novas coisas da vida que vão chegando, né? Mas com esse espírito aberto, com essa busca, né? Eu acho que isso que é uma coisa bem, bem bacana. E aí, quando a gente fala, né, na última força, dentro da sabedoria, e dentro do conhecimento, né, sabedoria e conhecimento, a gente fala da perspectiva, né? E essa perspectiva, ela é uma perspectiva que a gente precisa, na verdade, pensar assim: o que eu enxergo, né? O que eu vejo? Sabe aquela história do copo, né, meio cheio, meio vazio, aquela história da vida, né? Que é realmente bem importante a gente parar para pensar. Então, assim, observem a própria fala, né? Porque a gente é bom em observar a fala do próximo, né? Mas é importante a gente observar as nossas próprias falas. Então, assim, quando eu vou em algum lugar, por exemplo, sei lá, com alguém, uma viagem, né? Ir numa festa, num aniversário, num happy hour, enfim, num encontro qualquer, num lugar qualquer, num teatro e tal. Como é que eu fico em relação às coisas que acontecem, né? Então vamos supor que eu tenho um teatro marcado com os amigos e aí eu peguei lá um táxi ou um Uber ou fui de transporte público, mas deu alguma coisa errada no caminho, né? Será que a gente vai usar aquela frase, nossa, isso acabou com a minha noite? Né? Isso é uma forma de pensar. Então, assim, eu nem cheguei no teatro, eu ainda nem cheguei a ver, né, as pessoas que eu gosto e que a gente tem ali uma possibilidade de uma noite bem agradável, mas aí aconteceu algo no trajeto e eu já decreto que acabou minha noite. Né? Então, assim, o que eu faço? Eu simplesmente fecho todas as outras possibilidades de percepção de coisas bacanas que poderiam acontecer. Vão acontecer, mas eu não vou enxergar. Né? Eu não vou nem falar. Né? Quando eu vou contar para alguém, eu conto, nossa, você não sabe, a pessoa errou o caminho, nossa, me deram uma informação errada, nossa, eu cheguei atrasada no teatro, nossa, passei muito nervoso no caminho, não, acabou com a minha noite. E aí, assim, se essa pessoa estivesse falando comigo, eu ia falar, mas e a peça? E os seus amigos, né, que você, enfim, combinou de encontrar, como é que foi? Né? Porque eu realmente não me aguento, assim, a minha perspectiva é sempre assim, o que a gente salva, né, dessa situação, o que promete. Então, assim, a questão do trajeto, ela ficou no trajeto, só isso. Né? Então a gente não precisa decretar que aquilo acabou com uma noite inteira. Né? E por que a gente faz isso? Porque essa perspectiva, esse modo de olhar e e um novo modo de olhar está totalmente ligado a como a gente é,
a como a gente enxerga a vida, as nossas características, né, o que a gente passou na vida, né, a gente vai sendo construído aí ao longo do caminho e a gente vai construindo uma forma de olhar, né? Então, assim, o olhar para a doença como, por exemplo, um castigo, né? Isso é uma coisa que, como é que faz, né? O que eu fiz de tão ruim, né? Que espécie de ser humano sou eu, né? E que espécie de ser humano de um eu maior que de repente me dá uma doença como castigo. E aí eu tenho essa perspectiva, eu abandono todas as possibilidades, já que é um castigo, então eu preciso sofrer, né? Porque castigo não pode ser gostoso, né? Então ninguém dá um castigo para alguém, ou coloca uma criança de castigo e coloca lá uma mesa de doces para a criança porque ela gosta muito, né? Então normalmente o castigo é sofrimento. Então se é sofrimento, não pode ter prazer. Se é sofrimento, não pode ter cura. Percebe? Desse pensamento que é bem pequenininho, dessa crença que é bem pequena, eu tenho todo um desenrolar de outros pensamentos e que vão desenrolar, vão continuar as atitudes. Então, esses pensamentos vão me levar a um monte de outras atitudes, onde eu vou ficar focada na doença, na dor. Né? Não vai entrar uma frestinha, não tem uma abertura para essa vida, não tem um olhar para esse conflito, porque o corpo está em conflito, né? Então, assim, essa doença chegou porque esse corpo não estava harmônico, né? O corpo como um todo, né? Mente, físico, energia, enfim, né? De acordo aí com cada um acredita, mas esse é uma falta de equilíbrio, né? Não é natural, né? A gente não pode achar que a doença é natural, ela tá aí, né? Então, assim, alguma coisa aconteceu aqui internamente, alguma coisa desregulou, né? Algum tipo de pensamento, de atitude, de hábito, né? Que fez com que isso desregulasse aí meu organismo de uma forma. E aí eu tenho todo um trabalho para né, rever, reorganizar, ressignificar, né? Então, assim, e eu só consigo fazer isso se eu tiver resgatado a minha curiosidade, se eu tiver me aberto, né, para abertura de espírito, abertura para a vida, né, para que eu possa deixar o novo entrar. E aí a gente volta ao que eu falei. Esse novo entra, alguma coisa tem que sair, né? Então, assim, se é um pensamento novo que agora faz sentido, aquele pensamento velho, ele precisa ir embora. Ele não tem mais espaço dentro de mim, né? Então, essa perspectiva, ela vai mudando quando a gente vai resgatando curiosidade, abrindo nosso espírito, amando o aprendizado, né, buscando o aprendizado, criando, né, novas formas de viver, novas formas de trabalho, novas formas de lidar com as pessoas, e aí a gente ganha essa nova perspectiva, tá? Então, eu acho que é basicamente isso quando a gente fala de conhecimento, quando a gente fala de sabedoria. E é muito interessante eu quis começar com isso, porque é um movimento que é nosso, né? Então, assim, eu posso ficar exatamente como eu estou, né? Eu posso ficar focada na dor, não diminuindo a dor, nem física, nem emocional. Não é essa a questão, mas a gente também já viveu isso. Onde eu coloco a minha energia? Onde eu coloco a minha força? Onde eu coloco o meu pensamento? Onde eu coloco toda, né, enfim, minhas atitudes, meus hábitos, né? Se é em cima dessa doença, dessa dor, a gente está potencializando essa doença e essa dor, né? Parece que ela é a única coisa que a gente tem, né? E a gente começa a fechar o nosso ângulo de visão e a gente perde uma série de outras perspectivas aí que a gente teria em volta de nós, né? Até mesmo as falas, as dicas, né? Os conselhos, as receitas, enfim, as lives e os conhecimentos que estão todos por aí, né? Para chegar até nós, né? Até para a gente poder fazer essa triagem,
mesmo, né? Você só consegue fazer uma triagem de coisas novas quando você simplesmente ouve, simplesmente se abre para ouvir. Aí você consegue triar, né? Senão você vai triar o quê? Se você não tiver aberto para ouvir, né? Se não entra nada novo, não tem o que fazer, não tem triagem nenhuma, não tem escolha de caminho nenhum, porque a gente vai continuar naquele caminho já conhecido e vai trilhar por aí. E é só, né? E cá entre nós, a gente fica com uma vida bem empobrecida, né? Se a gente se fecha, né? Não tem condição da gente ampliar e ganhar, né, novas ferramentas aí para enfrentar a vida, não é para lidar com as questões, se a gente fechado, a gente acredita. Acho que isso é importante. E a perspectiva faz isso, né? Quer dizer, essa somatória, ela nos dá esse novo olhar, né? E aí a gente tem que fazer algumas mudanças internas. Então, o que eu ia falar, que eu acabei abrindo um parênteses aqui, é o seguinte: tudo isso que a gente está falando de sabedoria e conhecimento é movimento, e é movimento nosso, né? Então, assim, ninguém chega para você e abre a sua cabeça e coloca lá um pensamento novo, uma perspectiva nova, ou como é. Então, assim, isso que a gente tem hoje, ele precisa de um movimento, né, de um primeiro passo, de uma abertura, que isso não dá para a gente terceirizar, não dá para a gente delegar. A gente realmente vai precisar se abrir para dar esse primeiro passo, seja ele onde for. Boa noite, de falar um oi aqui, Priscila. Ok, Gi, boa noite, muito bom, legal. No Vitor aí a gente mudou. Ah, ok, acho que o Vitor falou, né, que mudou um pouquinho, legal, legal, tá joia. Então é isso. E aí a gente está falando desse movimento que é nosso, esse movimento de busca, né, esse movimento de ampliação, esse movimento de sabedoria e de conhecimento, e que a gente precisa realmente ficar muito atento, porque tem milhões de possibilidades, né? Então, qual dessas possibilidades é uma possibilidade que faz sentido? Ou algumas dessas possibilidades fazem sentido para mim? Por onde eu vou começar a caminhar? Né? Qual é o meu primeiro passo? Né? A gente já falou até né, do sair da cama e ficar 20 minutos, lembra, né? A questão da depressão, né? Então, assim, qual que é esse desafio que eu vou me propor? Como é que eu consigo me abrir, né? Para receber o novo e para realmente fazer esse movimento para encontrar mesmo novas formas, né? De viver, de se relacionar, né, com o próprio corpo, com a própria alimentação, né, com os tipos de pensamento que a gente tem, né? Eu brincava assim com meus alunos, né, que é mais ou menos a questão do teatro lá, do exemplo que eu dei, né? Eu brincava com eles que a gente acorda cedinho, pior ainda, né? Porque o teatro foi à noite, né? Então às vezes a gente acorda de manhã e dá uma topada com o dedão e a gente fala, nossa, meu dia já começou mal, né? Vai mal ao final do dia, eu acordei com dor, então dor até. A gente faz esses decretos mesmo, né? Esses decretos, eles estão ligados a um tipo de pensamento, né? E aí a gente precisa realmente, para mudar lá a perspectiva que a gente tem de vida, né, das relações. E é muito bacana, gente, assim, a gente olhar para tudo, tá? Só que não dá para olhar para tudo de uma vez só. Então a gente vai, assim, lá dentro a gente tem uma intuição, a gente tem uma vozinha que diz para... Nossa, os cachorros estão terríveis hoje. Normalmente, esse horário, eles estão em silêncio. Mas, ok, vamos tentar de novo. Agora parou o fundo musical, né? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou colocar uma música ambiente, pelo menos já corta um pouco aí o som dos cachorros, né? Mas, ok. Eu já até me perdi, já não sei nem o que eu estava falando.
Ai, meu Deus do céu, lembrei das determinações, né? E da quantidade de coisas que a gente tem aí, de possibilidades, de caminhos, né? E a gente olha para isso tudo, escolhe um, né? Dá um primeiro passo, estuda, lê, conversa com as pessoas, faz perguntas, né? Seja curioso, enfim, movimente isso dentro de você para essa abertura para a vida, para o novo, né? Assim, a gente já percebeu e que nada é definitivo, que nada é imutável, né? Que a vida é uma fluidez, a vida tem um caminho, um movimento, e a gente precisa estar junto nesse movimento, né? E é um movimento de crescimento, de aumento de consciência, de elevação de consciência, de maturidade, né? E aí a gente vai olhando para trás, né? E vai vendo, poxa vida, o quanto que eu já caminhei, o quanto que eu já aprendi, né? E não vai acabar. Então, assim, a gente vai continuando aí dar esses passos mesmo, né? Não tem jeito. E a gente vai nos aprimorando cada vez mais, né? Então é isso que é bacana. Então procurar o que faz sentido, o que toca, o que a intuição fala, nossa, isso aqui, né? O pessoal costuma dizer aí, ouvir o chamado, né? Se você ouvir o chamado, vem o curso, eu venha estudar tal coisa, né? Assim, então é isso, esse chamado, é aquela vozinha lá da intuição que fala, nossa, né? Que você já se ajeita na cadeira, que o olho brilha, que você dá uma regalada no olho e fala, nossa, isso aqui pode ser legal, isso aqui fez sentido, né? E pode ter feito sentido naquele momento, e depois que eu estudar, né, de uma forma mais aprofundada, de repente não, mas esse primeiro passo precisa ser feito, até para eu chegar à conclusão que não é por aí, e aí eu vou buscar um novo caminho. É o tempo todo isso, né? É esse movimento nosso em busca. Eu acho que isso é fundamental. Então, a busca do nosso bem-estar, né? Então, a busca da nossa paz interna, do nosso bem-estar para poder viver, né, para poder curtir a vida, para lidar com a dor da melhor forma, né, e não potencializá-la, né, e não fechar o pensamento como se aquilo fosse alguma coisa que não pode ser mudada, né, aceitar isso de uma forma que não pode ser mudada. E, gente, pensamento é uma coisa que não pode ser mudada, qual movimento que eu vou fazer para mudar, se eu já decretei que essa questão ela é imutável? Que movimento que eu vou fazer? Tem lógica eu fazer algum tipo de movimento, algum tipo de leitura, me abrir para o conhecimento, né? Resgatar minha curiosidade ou continuar sendo curiosa? Para quê? Para quê? Né? Para esse fim específico não vai ser, porque eu já decretei que ele é imutável, que não tem jeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas determinações que a gente faz, com essas falas, com esses pensamentos, porque a gente potencializa, né? Então é isso, sim. Se a gente falar, não, pera um pouquinho, deixa eu olhar para isso, deixa eu questionar, né? Deixa eu duvidar disso. E a partir do momento que eu duvido, será? O médico falou que eu vou ter que tomar esse remédio para a vida toda. Só uma pergunta muito séria, né? Esse remédio é ativa natural? Será que alguém já fez algum tratamento que melhorou? Não é nem acreditar cegamente na experiência do outro, mas eu vou me abrir para ouvir esse outro. E aí, quando esse outro me conta, e eu faço um movimento de estudar, de ler, né, de pesquisar, aguço minha curiosidade, testo, eu chego à conclusão que, ok, para mim é bacana, ou não, e aí a gente busca um novo caminho, né? Mas assim, o movimento é nosso, né? E a gente potencializou a partir de uma simples pergunta: será? Olha só tudo que gerou um simples questionamento, né? Então, assim, não dá para a gente ficar com a visão do outro, né? Mesmo porque o nosso corpo e a gente está com a gente desde sempre, né? E o nosso corpo, quem conhece melhor que nós, ninguém, só nós mesmos. Então, assim,
A partir desse momento, dessa afirmação, a gente já ganha uma responsabilidade, né? Então, assim, eu preciso cuidar de mim da melhor forma possível, né? Preciso olhar para mim com uma forma muito carinhosa, né? Muito aberta e pensar quais são as falas que eu já determinei e que não tem mais sentido, né? Como é que eu posso me abrir para poder realmente receber o novo, né? Teve uma época na minha vida, assim, que foi muito interessante, que eu comecei a pegar uma coisa bem simples, mas eu achei bem, assim, na verdade, até para falar parênteses, livro que positiva, e ela dá exemplos com filmes. Eu sou completamente aficionada pelo cinema, por filmes, e assim, os filmes eu assisto de uma forma como se fosse mesmo uma grande aula, né? Então, assim, é muito bacana, porque nos filmes tem grandes ensinamentos, né? Tem histórias de vida, tem histórias de superação, né? E às vezes é tão interessante porque a gente assiste um filme com uma história de superação, né? A gente se emociona, a gente acredita naquilo, a gente acha muito bacana, e às vezes a gente não faz na nossa, né? E às vezes a gente fica ali só como espectador mesmo e acaba não colocando na nossa vida, né? Mas eu acho que é importante deixar essa energia do filme, né? Não perder, né? E colocar em prática, né? Aquele momento ali de euforia, de crença, não passar, colocar em prática. E aí o que eu ia contar para vocês é que teve uma época que eu comecei a pegar só filmes independentes, né? Filmes estrangeiros, filmes independentes. Então, assim, eu assistia bastante os filmes americanos, né? Os chamados enlatados americanos, né? E aí teve essa época que eu comecei a ver outro tipo de filme. Então, é tão interessante isso, porque é um outro olhar, é um outro tipo de música, é um outro tipo de diálogo, é um outro ritmo, né? São histórias interessantíssimas, totalmente diferentes, né? O foco é diferente, né? A cultura é diferente, enfim. E aí é uma amplitude mesmo, né? Nossa, olha tanta coisa. Que eu aprendi, inclusive, vendo esses filmes todos, me abrindo, né? Porque tem uma resistênciazinha ali, né? Tem uma resistência para o novo. Dá trabalho. Não vou falar que não dá trabalho, né? A mesma coisa daqueles né, programas de culinária. Ah, é muito simples, né? É muito fácil. Não, não é, gente. Fácil é fazer miojo, né? Miojo é fácil, né? O resto, né, muitas outras coisas, não é fácil, né? Lidar com a resistência não é fácil. Mudar um comportamento, um hábito, não é fácil, né? Fazer né, potencializar a causa ou potencializar, né, a doença, né, o tratamento, não é fácil. As escolhas que a gente faz, não tem nada de fácil nisso, né? Então, assim, mas são possíveis. É possível mudar de vida e de pensamento a qualquer momento da vida, né? Em qualquer fase da nossa vida. Seja ela uma fase saudável, seja uma fase de doença, de desequilíbrio, né? Seja uma fase de crise. Não tem parâmetro. Em qualquer momento da nossa vida, a gente consegue fazer uma mudança. Precisa estar realmente afim, realmente empenhado, né? E realmente precisa estar com uma força interna para lidar com a resistência, porque é aquilo, a nossa mente ela gosta muito do conhecido, né? Ela gosta muito do conforto, ela gosta muito do que já, né? O caminho de pensamento ali que já existe, né? A lógica já estabelecida, é isso que a nossa mente gosta. E para fazer uma mudança, uma abertura, um movimento de conhecimento, um movimento de criação, de novas perspectivas, né? De novos caminhos de cura, de bem-estar, de superação, é muito trabalho.
né? É muito trabalho mental e é muito trabalho mesmo, né? Que a gente vai de atitude, né? De ação. Isso que a gente não pode perder, né? Muito bem. Olha só, a Ana adora aprender e saber do desconhecido. Muito legal. A oportunidade aí de aprendizado é mútua, né? Isso que é muito bacana, a gente vai se ajudando, né? E vai conhecendo. Uma coisa que eu amo, inclusive para quem está em São Paulo, tem o Museu da Pessoa, e esse Museu da Pessoa tem também o site Museu da Pessoa, que ali tem várias histórias de vida mesmo, né? Então aí quem está precisando ouvir um pouquinho de história de vida, se inspirar, né? O conhecer o novo, Ana, fica a dica aí também para você. Eu acho que vai ser bem legal. Muito bem, olá. Deixa eu ver se eu tô certinho. Gente, dá um oi aqui. Acho que eu boa noite, estou perdendo aqui os comentários, qualquer coisa, se eu pulei alguma coisa aí de alguma pergunta, algum comentário, dá uma reforçada, tá bom? Que eu estou empolgada hoje. Sei nem... tá, nós temos 10 minutos, olha que loucura. 10 minutinhos aí para gente conversar, e quem quiser fazer alguma pergunta ou colocar alguma questão, fique à vontade, tá bom? Bem, esse caminho aí é muito bacana, é um caminho que faz brilhar meus olhos quando eu conheci a psicologia positiva, porque tem até uma fala muito legal, eu vou minha cola de novo, tá? Espera aí que eu vou ler aqui. Do ponto de vista clínico, não consertar o que está, mas também nutrir o que há de melhor. Então, eu acho que é uma perspectiva completamente diferente, né? Então, assim, por exemplo, ao invés também de eu ficar muito focada, né? Como é que eu vou me curar? Como é que eu vou sair dessa? Né? Eu quero sair dessa depressão, eu quero sair dessa desmotivação, dessa tristeza, né? Em vez de eu pensar dessa forma, né? Eu posso pensar assim, o que eu tenho de bom, né? O que faz meu olho brilhar, o que eu me orgulho, né, de mim, qual característica que eu gosto muito em mim, e aí uma só que eu lembrar, uma só que eu resgatar, uma lembrança dessa que eu resgato, já é um novo pensamento entrando, né? E realmente ele vai precisar ganhar um espaço, e quando ele ganha um espaço, e ele fica lá, um pensamento, às vezes que é um pensamento numa frequência baixa, numa culpa, numa tristeza, tem que dar espaço, porque chegou um pensamento novo, e esse pensamento é um pensamento que está iluminado, né? Que é um pensamento de lembrança de uma virtude, de uma superação, e aí eu acho que é muito legal a gente olhar, né, para nós também, né, como um todo, né? Então, assim, eu não sou a pessoa que é depressiva, né? A pessoa está nesta passando isso, né? Então tem muito mais coisa aí dentro desse universo, né? Que o nome já diz, é uma imensidão de coisas, e que com certeza tem muita coisa boa para ser lembrado, resgatado, e essa sensação dessa lembrança boa, né, ela vai realmente tomando lugar, e alguma coisa tem que sair para dar espaço para essa coisa boa. Dando aí essas coisas para fora, né? Incluindo novos pensamentos, novos aprendizados, e é isso que eu desejo para vocês, viu, gente? Realmente é isso que eu desejo, assim. Gratidão, Gi. Obrigada. E é isso. É abertura de espírito, abram-se para o conhecimento, né? Deixe entrar novos conhecimentos, vá buscar, né? Não espera vir de fora, não espera vir lá do professor, né? Ele não é o detentor ali único do conhecimento, o conhecimento está aí, né? O professor tem muito prazer em passar os conhecimentos, mas a gente precisa também de um movimento nosso, né? O médico tem muito prazer ali em cuidar, em orientar, né? Ele diz o que é muito importante para ele diz
para nós, né, o que faz sentido para ele, o caminho que ele aprendeu, né, mas às vezes esse caminho não é o nosso, né, ou não é o único nosso, né, às vezes esse caminho precisa ser questionado e às vezes neste caminho, neste trajeto, né, nesse processo de cura e de busca do equilíbrio, a gente vai precisar realmente de um movimento, né, nosso, e isso é muito bacana, né, e dá trabalho, e vai vir resistência, né, mas também é extremamente gratificante, porque não tem volta, né, Einstein já dizia que uma mente que se abre, né, para o conhecimento, ela jamais retorna ao tamanho original. Não existe possibilidade da gente trazer um conhecimento novo, trazer a luz, né, de um novo caminho, e não se modificar de alguma forma, né? Acho que é praticamente impossível, assim. Só se a gente ficar brigando internamente, né? Ficar o pensamento velho, o pensamento novo, o hábito velho, o hábito novo, a briga interna, mas vai ter a briga e o novo vai estar ali, né? Tentando bravamente. É isso aí. Alê, valeu, Alê, boa noite, muito bem, Aninha, joia. E aí, também sei lá, alguma coisa para acrescentar, alguma sugestão? Se vocês curtem filme, conta aí para mim se vocês gostam de assistir o filme. Tem aquele como que é o nome daquele ator, meu Deus do céu? Eu anotei aqui, peraí que eu vou ver para vocês. A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade eu já assisti, sei lá, é que assim, eu tenho mania de assistir, eu tenho um problema meio sério, assim. Eu não consigo assistir um filme uma vez só, entendeu? Então eu assisto, né, e é um número meio estranho, assim, porque eu assisto 8, 10, 6, né, 15 vezes o mesmo filme. E a Procura da Felicidade, assim, milhões de vezes, né? E é um filme que, assim, a hora que acaba, eu saio querendo fazer, querendo acontecer, e é muito lindo, né? Realmente é muito inspirador, né? E aí ele foi curioso, né? Tem aquela cena que ele tá na escada, fala: Nossa, né? Esse carrão é seu? Esse carro é meu. E como é que faz, né? Para ter um carrão desse, como é que faz para trabalhar aí? Totalmente curioso. Né, totalmente ali, daquele jeitinho simples dele, ali observando aquele monte de gente entrando e saindo do prédio, né, todo mundo engravatado, todo mundo parecia muito feliz. Aí ele olhou aquilo e falou, né, acho que esse lugar aí é um bom lugar para se trabalhar, né, e realmente ele fez um isso, né, ele batalhou, ele estudou, ele tinha milhões de questões contra ele, né? Tinha o filho pequeno, a questão de horário, né? Ele não podia se dedicar o tempo inteiro, né, para o estudo. Ele tinha que dar atenção para o filho, buscar o filho na creche. Coisas aconteceram aqui dando spoiler do filme, maravilha, né? Mas eu não vou contar muito mais, não, para vocês assistirem. Então, assim, uma série de coisas que aconteceram e ele foi até o fim, né? E fala muito de sabedoria e de conhecimento, né? Porque é um período aí da vida dele que ele não conhecia nada do trabalho, né? E que aí, nesse estágio, tem que provar que é bom, realmente ele tem que estudar muito, né? E ele faz a lição de casa. Lá ele estuda e ele realmente consegue aí o que ele deseja, né? Mas espero que vocês tenham ficado aí com né? Quem não assistiu, assista, porque é o Will Smith, agora eu lembrei, eu vou lembrando aos poucos, é maravilhoso, o filme é fantástico. 3 minutinhos, hoje, obrigada, minha linda, obrigada, você é super carinhosa sempre, sempre presente, é um prazer, viu? Gratidão imensa, é isso aí. Para a gente terminar, tem uma coisa assim que eu gosto muito de pensar, né? Que quando eu falo isso para você, eu fiz, né? Então, assim, eu já tive em situações bem complicadas, né? E situações que eu me abri para o novo, me abri para o conhecimento, fui buscar
informação, agucei minha criatividade, já me reinventei várias vezes. Então, quando eu falo isso para vocês, é porque realmente eu acredito que é possível, né? Não é uma teoria, não é uma teoria que inclusive é linda, né? É muito bonita a psicologia positiva, tudo que ela quer trazer para nós, né? Toda a mensagem que ela nos traz também é muito lindo, mas além disso tudo tem uma prática por trás, né? Então essa prática ela realmente existiu na minha vida e quando eu falo de cadeira, assim, sabe? Eu já passei por questões que realmente eu precisei deixar o novo entrar, né? E me abrir para a vida e para o conhecimento, né? Criar novas perspectivas e é muito porque é realmente um outro patamar, né? A gente vai elevando a nossa consciência, a gente vai amadurecendo e lidando melhor com as questões da vida, né? Eu acho que isso que a gente quer, né? A gente quer encarar a vida de uma forma que ela seja muito mais leve, muito mais fluida, né? Muito mais tranquila e é isso que eu desejo para nós, né? Quem está em desequilíbrio, quem não está, né? Enfim, que a gente sempre vá buscar novas oportunidades, né, novas fontes, novos conhecimentos, né, novos questionamentos, que a gente resgate aí o olho brilhando da criança, cheia de curiosidade para aprender, né? É isso aí. Muito bem. Então, olha só um minutinho, um beijo. Eu mando sim, Gi. Ah, pode deixar, eu vou falar para ela. Eu vou falar para ela que você quer ver a carinha dela. Muito bem. Gi, o que você falou aqui, Gi? A dor é inevitável. Ah, o sofrimento é opcional, Chico Xavier. É isso mesmo, né? O fato está ali, né? Aconteceu. Como a gente vai lidar com esse fato, né? É que vai fazer a grande diferença. Vai fazer com que ele fique mais doloroso ou este fato nos traga grande aprendizado em busca de uma consciência maior, em busca de um amadurecimento, né, para a gente aí se abrir para a vida. Isso é abertura para a vida, né? Não tem jeito. Se a gente fica ali no cantinho, protegidinho, achando que a gente vai, né, tá escondida, que a vida não vai achar a gente, de uma forma ou de outra, a vida vem, dá uma sacudida e faz com que a gente saia aí desse esconderijo, né, e vá olhar, né, nos olhos da vida e fazer o que ela quer de nós, né, que é ampliar a consciência, maturidade e lidar com ela de uma forma muito fluida mesmo, né? E é isso. Tá bom, gente? Obrigada. É uma delícia estar aqui com vocês e a gente vai se ver na quarta que vem. Lembrando que eu vou continuar a falar um pouquinho das outras virtudes, das outras forças, né? E espero aí que vocês, na verdade, fica um convite, né? Espero que vocês tenham aí um movimento. Depois me conta, né? Um movimento aí de para ler alguma coisa nova, para conversar sobre outros assuntos, né? Para pesquisar, né? Caminhos diferentes aí para lidar com as suas questões, tá bom? E é isso. Um beijo, boa noite, cuidem-se bem e a gente se vê. Beijo, beijo. Tchau, tchau.